É a Andréia Barbosa, sou conhecida como Andréia do MTST, Sim. tenho 39 anos, sou mulher, viúva, mãe de 5 filhos e 3 netos. Já fui evangélica, mas hoje tenho uma fé em Deus ainda, mas não pratico religião, né? Uhum. Quando eu sou convidada, eu vou no candomblé, em umbanda, faço minhas visitas, mas na igreja também, mas não sigo uma doutrina de religião. Começar assim de uma maneira mais correta para que as pessoas entendam, eu preciso falar que me casei muito cedo, né? Me amiguei muito cedo com uma pessoa, tive meus filhos, fui morar em Suzano, na área rural. Trabalhei por muito tempo lá, até que a violência da, do trânsito tirou o pai dos meus filhos, e aí eu tive que voltar, né? Porque lá eles precisam do casal como braço direito para eles. E aí eu, já sem o pai dos meus filhos, vim morar de favor de novo na casa da minha mãe. Você sai só e você volta com mais 5 filhos, então é um pouco difícil, né? Então, já estava assim, o horário da minha mãe, as coisas da minha mãe, a casa da minha mãe com meus irmãos, e aí eu tinha o meu horário, os meus filhos, e isso complicou muito, a gente acabou entrando várias vezes em divergências, aí até que eu consegui arrumar um aluguel, que não era nada muito fácil para uma mulher com 5 filhos, né? A gente sabe que tem uma limitação de criança, né? Mesmo eu tendo já 2 com a idadezinha mais ou menos, eles ainda alegavam que era muito criança, tal. E aí eu consegui alugar uma casa, mas não foi uma casa, foi por diversas vezes eu tive que ficar mudando, mudando, mudando e mudando, né? E aí quando eu subi o aluguel, eu tinha que ir morar na casa da minha mãe, né? Então voltava de novo, né? E de alguma forma eu sofri, mesmo sendo minha mãe, porque se às vezes tinha uma mistura, é, tinha que ser para os adultos, né? E aí eu trabalhava, eu também comprava as coisas, às vezes o Danone que ficava na geladeira que eu comprava para os meus filhos não eram meus filhos que tomavam, às vezes era o irmão ou alguma visita de fora, entendeu? Então isso foi me ocasionando muitos problemas. Até que eu consegui alugar a casa de uma amiga minha, né? Ela queria sair do bairro e ela me alugou a casa dela e com o dinheiro do aluguel que eu pagava para ela, ela alugou uma outra para sair do bairro. E aí eu passei um tempo lá. Trabalhei em 2 empregos, um de auxiliar de produção e o outro de controladora de acesso, vigilante à noite. Então, eu quase não via meus filhos, mesmo pagando aluguel, né? Às vezes que eu conseguia descansar era 1 hora em qualquer banheiro de qualquer estabelecimento para me trocar e tomar ali um café concentrado com guaraná. Até que um dia eu estava de folga em um dos trampos e no outro eu resolvi faltar. Falei, eu acho que hoje eu vou ficar em casa, vou limpar minha casa, né? Vou descansar, na verdade. Mas já viu como que é, né? Mãe sozinha com 5 filhos, o descansar o que era, né? E aí eu Uhum. comecei, peguei a vassoura, levantei cedo, falei assim, eu vou limpar a casa e tal. Aí fui varrendo o pé das crianças, vão saindo, vão saindo. E aí eles saíram da sala e deixaram a televisão ligada, porque eu não tinha tempo de assistir televisão, nem gostava mais de assistir televisão, não sabia nem o que era, mas e aí eu vi passando um senhor negro retinto, assim, sabe? Com a pele bem escura mesmo, assim, com os olhos mais arregalados. E ele me trouxe uma energia, uma força, e as pessoas entrevistando, porque deu aquele plantão, né? O MTST, que aí eu não sabia o que significava a sigla, invadiu aqui um terreno aqui perto da onde vai ser o Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, etc. Aí eu me liguei porque eu também sou corintiana, né? Não sou aquela fanática, mas eu gosto. Então eu comecei a prestar atenção com a vassoura na mão, assim, falei, poxa vida, nossa, ele tá falando de casa, né? Eu que sei, porque o impacto da onde eu morava também teve por conta do aumento do aluguel nas imediações. E assim, Uhum. quando aumenta um lugar, vai aumentando os outros também, né? Sim. Então, eu senti como se fosse eu lá no lugar dele. Eu falei, eu prestei bastante atenção e falei, eu vou lá. E aí, chamei uma turma, um colega de um curso técnico em agropecuária que eu já tinha tentado fazer várias vezes, mas aí, por conta do trabalho, e depois aí eu entro na história do movimento, acabei não conseguindo concluir, mas eu fiz bastante amizade lá. E aí eu fui para lá, sabe?
E a impressão que eu tive foi que tinha muitas pessoas sonhando com uma casa igual eu estava sonhando também, para não ter que ser, para não ter que brigar com a família, né, pelos espaços Uhum. deles, para não ter que estar pagando aluguel, porque eu trabalhava e era o dinheiro do aluguel, água, luz, né? E às vezes para suprir a necessidade dos pais dos meus filhos, às vezes eu queria dar um videogame melhor, umas condições melhores, e aí você vai ensinando os seus filhos para esse mundo capitalista, né? Não tem aquela conversa, olha, se fizer melhor isso na escola, você posso até te dar um presente, mas, né? Então, eu ficava em busca de suprir a necessidade do pai, a nossa necessidade de uma casa e tudo isso. E aí eu me vi dentro de uma ocupação. E por incrível que pareça, né, falavam de ocupação, não sabia o que era. Quando eu estava indo para o trabalho, que eu vi aquele povo se manifestando na rua, para mim era uma pá de vagabundos e vagabundas que não tinham o que fazer, que ficava atrapalhando o trânsito, doida para chegar em casa. E aí, dentro da ocupação, comecei a ver outra realidade. Nesse mesmo dia, uma pessoa chamada, com o apelido de 10, que era uma pessoa de situação de rua, que já tinha pegado a sua moradia dentro do MTST, foi ele que me atendeu por 3 vezes. Porque eu fui para lá despreparada, né? A ocupação hoje há um tempo tem um nome, chama Copa do Povo, para você entender melhor. E aí eu cheguei lá com a esperança assim de ter minha casa. E aí eu fiquei olhando aquele pessoal, sabe? Eu não tinha acesso a celular, algumas coisas assim. Primeiro porque eu não podia comprar, e outras eu sou meio desligada da tecnologia mesmo. E aí uma moça que eu não conhecia, não sabia nem quem era, me emprestou o celular dela, daqueles grande, enorme, que naquela época acho que devia ser um dos melhores. E ela virou as costas e foi fazer as coisas dela. E eu fiquei assim, nossa, a mulher nem me conhece. Aí eu digitei o número da minha mãe, liguei para minha mãe e falei, mãe, tô aqui num lugar, num terreno que vai ter casa para todo mundo, vai ter terreno. Vem para cá, chama os meus irmãos, chama o Alan, que era um companheiro, né? E do tempo que eu já tinha perdido o pai dos meus filhos, eu já estava me relacionando com uma outra pessoa. Uhum. E aí ela foi com os meus filhos, né? E eu via na cara de todo mundo estampado um sonho, uma vontade de ter sua casa. E aí eu peguei uma fita zebrada, marquei um pedação de terreno, né? E esse rapaz que era do movimento tava com uma camiseta vermelha com um símbolo grande aqui, mas eu nem prestei atenção, só vi a MTST. E aí ele falou assim, moça, aqui é só para mostrar que você não tem casa. Você paga aluguel? Eu falei, pago. Mas eu falei, mas quem pode ficar aqui? Ele falou, quem paga aluguel, quem mora de favor, né? Quem mora por aí nas áreas de risco. Todas aquelas pessoas que não têm sua casa própria pode estar aqui. Aí eu falei, tá bom, então, vou marcar um pedacinho pequenininho até minha família chegar. E aí ele falou, não, tudo bem. Aí esse homem virou as costas, eu marquei de novo a fita zebrada, porque eu fui para lá com o sonho de ter uma casa imensa, dessas que a gente vê na televisão, sabe? Como eu tenho 5 filhos, eu falei assim, um quarto para cada um, o meu quarto e um quarto que possa ser de hóspede, sabe? Essas coisas que a gente vê Uhum. só em novela mesmo. Uhum. Eu tinha muito esse sonho dentro da minha cabeça, né? E mais uma vez, ele voltou. Ele falou, moça, mas eu já não te expliquei, mas sempre muito atencioso, assim, sabe? Com carinho, com afeto. E aí ele me explicou de novo. Aí eu, tá bom. Ele virou as costas, armei de novo, mas era um pedaço imenso de terreno. Eu queria uma mansão. Aí ele veio pela terceira vez, e na terceira vez ele me perguntou uma coisa e aquilo fez com que eu mudasse na hora. Ele falou assim: tá, eu não vou discutir com você, já falei, mas eu vou fazer uma pergunta. Aí depois dessa pergunta você me fala. Aí ele perguntou assim: você não acha que todo mundo deveria ter o mesmo direito à casa, a emprego? Eu falei, sim. Ele falou, então, se você quiser fazer aqui um terreno imenso para fazer uma casa, outra pessoa que chegar depois provavelmente não vai ter um terreninho, porque aqui é simbólico, é para mostrar que você mora de aluguel e que você precisa das casas dos outros. E aí eu entendi, porque eu estava em busca de alguma coisa para mim, mas eu também achava injusto todo mundo ter e eu não. E eu queria que mais pessoas tivessem. Então aí eu concordei com ele, esperei minha família chegar, montei o barraquinho do jeito que ele queria, né? Que é 2x2 ou 2x3, depende do tamanho das pessoas
quantidade de pessoas que vão ficar nesse barraco sendo da mesma família. E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa diferente lá, que o povo chegava e não ia embora, o povo ficava ali, fazendo. E aí começou, ele viu que eu fiz certinho, falou, é isso, tamo junto, aí começou a chamar de companheira, e daqui a pouco passou uma outra equipe dizendo, vai ter assembleia às 19 horas, aí eu falei, aí eu pensei comigo mesmo, como eu tinha sido da igreja, eu falei assim, será que vai ter culto? Que eu não sabia o que significava uma assembleia geral, etc. E aí eu falei, eu vou ficar para ver o que que é isso. Aí tinham feito um palco de qualquer maneira, lá uma estrutura para quem tomava conta da ocupação subir. Aí subiu uma mulher negra, chamada Maria das Dores, e ela começou a falar. Essa mulher falava, eu me arrepiava, sabe, assim, de vontade, de estar para cima, eu me sentia representada, não dessa forma que eu estou falando agora, representada, mas assim, alguma coisa me despertava quando ela falava. E aí ela falou que tinha 5 filhos também, que tinha vindo da Bahia e que estava no movimento há um tempo, e que elas iam estar de linha de frente pela luta, que não cobrava R$ 1 de ninguém para fazer a luta, mas que cobrava a participação, que as pessoas tinham que se envolver, seguir as regras da ocupação, né? Porque a gente já é muito xingado e marginalizado, então lá não é lugar de vagabundo, não é, lá tem suas, cada um tem os seus afazeres, e foi falando, e aquilo me chamou a atenção. E aí, acabei pedindo as contas de uma empresa, e da outra nunca mais nem apareci. Com a vontade de ter casa, sabe? E aí, como eu era um pouco curiosa, mas eu sempre muito quieta, não falava com ninguém. E isso teve uma simbologia na minha vida, né? Quando eu quis ficar. Porque a primeira vez que eu montei meu barraquinho, fiquei. Aí eu ficava escutando que eles iam tirar coordenador, só que no dia que tiraram o coordenador, para ajudar a tomar conta da ocupação, eu não estava, né? Eu tinha saído para alguma coisa. E aí eu tinha curiosidade do que era ser coordenador, porque eu pegava aquele monte de gente dos grupinhos, saíam para fazer reunião, aí levavam bolacha, caderno, uma caneta. Eu falei, o que esse povo tanto faz, gente? E eu fiquei com aquela curiosidade, mas eu sempre ajudando na ocupação, e ajudei a construir a cozinha, ajudava a arrumar barraco. O meu atual companheiro, ele fez um barraco assim que se o vento viesse, levava. Aí um cara foi lá e falou assim, olha, eu posso dar uma ideia e ajudar vocês aqui? Aí o meu companheiro falou, sim, pode. Você tá enforcando o primeiro martelo, você tá batendo tudo errado, e se der o primeiro vento aqui, vocês vão ficar sem barraca. E foi ensinando, e aquele espírito, sabe, de vamos se ajudar todo mundo, que a gente vai chegar todo mundo junto em algum lugar. E isso foi tomando conta de mim, né? Porque a maioria das vezes que a gente anda, ou que a gente vê nos espaços, as pessoas pensando no eu, em mim só, não no coletivo. E isso é uma coisa que desperta dentro do movimento, né? E aí, num belo de um dia, como o movimento não faz acepção de pessoas, cada grupo porque a ocupação ela é enorme, e aí, como a cozinha central não tem condições de cuidar de todo mundo, dar comida para todo mundo, cada grupo ele subdivide, e aí eles tiram a coordenação. Eu não estava nesse dia, eu fiquei de fora, mas eu gostava de participar e de ajudar. Eu comecei como tia da cozinha, pedindo doação, levava doação, mas eu pedia, tipo assim, você pode trazer um quilinho de coisa, não sei o quê, não com essa intensidade de voz que eu tenho agora, né? Porque eu tinha medo até de falar, de expressar. E saiu algumas pessoas com característica que bebiam mais, pessoas que achavam que o movimento pagava e etc. No final das contas, quase não tinha coordenador, precisava levantar coordenador. O meu grupo era o grupo 6. O meu barraco era número 212. E aí, saiu alguns coordenadores, que no caso seriam meus coordenadores, e aí precisou de levantar. Eu estava na cozinha e estava aquela reunião lá, perguntando quem queria ser coordenador. Foi onde eu levantei a mão. Falei, agora eu vou saber o que eles aprontam. Aí levantei minha mão e fiquei como coordenadora do movimento e descobri o que eles faziam. Eles tiravam diretrizes e levavam para o povo e ajudava e organizava. Aí falava que o movimento não cobrava, não podia cobrar nada de ninguém, que tudo ali era na força da vontade.
né? Chamar o povo para cima, se organizar em G para ir para a manifestação. A primeira manifestação que eu fui, eu me senti totalmente diferente, porque eu saí da invisibilidade, eu pude gritar, chega, tô cansada de morar na casa dos outros, eu tô cansada de comprar as coisas e ser os filhos dos outros que comem, não o meu, sabe? Uhum. E foi uma experiência incrível. E ser coordenadora foi uma outra experiência, porque tem uma formação política dentro da ocupação. Por que se tem ocupação? Por que, que a gente está aqui? Por que, que a grande maioria é mulheres? Por que, que a grande maioria é negros e negras? Por que, que tem uma parcela da sociedade que não tem acesso, não tem direito? E eu fui aprendendo dentro do movimento. E aí eu me conectei comigo mesmo, porque teve um tempo da minha história, qual o pai dos meus filhos tinha falecido, que eu achei que eu tinha perdido a estrutura da minha família, né? Que eu tinha construído. Eu queria ser cega, surda e muda por muitas vezes, por isso que eu enfrentava o serviço de frente mesmo assim, para esquecer a perca que eu tinha. E aí o movimento me traz isso, né? Do quanto as mulheres têm um papel dentro da sua casa, as mulheres são a estrutura. E eu fui acordando e despertando dentro do movimento, né? E aí eu comecei a contar para as pessoas de que forma que eu trabalhava. Quando eu trabalhava na roça, era de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 e pouca da tarde. Aí às vezes saía e ia fazer travessa de verdura. Travessa quando você entrega e já pega os pedidos, né? Aí o meu companheiro, pai dos meus filhos, ele entregava a carga e eu ficava anotando outros pedidos, chegava em casa, né? Já não tinha mais ânimo para nada. Então, muita coisa foi acontecendo nesse tempo. E aí as pessoas começaram a falar: olha, André, você de uma certa forma era escravizada, só que você não sabia por quê. Dia de sábado, eu limpava 14 cômodos em um salão de festa. E às vezes o meu pagamento era um sapato velho que a filha do patrão não queria mais, um resto de comida que ficou na mesa que ninguém gostou e sobrou, sabe, um pão cortado, mordido. E aí eu aceitava, eu achava que aquilo estava bom para mim. Uhum. E aí o movimento foi me mostrando a outra face da realidade.